Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Merak. É uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Eu sou a Alessane e nesse espaço eu falo sobre desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, lei da atração. Então se liga no conteúdo, deixem seus comentários, curtidas, thumbs up e muito importante, inscrevam-se no canal, ativa o sininho, inscreva-se, ativa e desde já meu muito obrigada e obrigada aos que já estão inscritos e aos que já vêm acompanhando o meu trabalho. Eu agradeço muito, muito de coração, muito importante para mim. E obrigada. E, gente, hoje eu venho falar com você sobre como se preparar para uma entrevista de emprego. Aí você pode pensar o que isso tem a ver com expansão da consciência e desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, procurar um emprego novo é desenvolvimento pessoal. Mas mais do que isso, gente, tem tudo a ver. Porque comunicação é vida, é como uma roupa. A linguagem que a gente usa é a nossa identidade, a nossa marca. A gente saber se comunicar bem é vital para o nosso sucesso, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. A gente pode ter intelectualmente uma bagagem muito grande, mas se a gente não sabe se comunicar ou se expressar, ou se a nossa capacidade, as nossas ferramentas de se comunicar no âmbito social forem limitadas, a gente limita também as oportunidades imensamente. Uma entrevista de emprego, por exemplo, é uma oportunidade da gente usar essa comunicação a nosso favor. E o interessante é que nem sempre quem consegue a vaga do emprego é a pessoa que está mais qualificada. É sim a pessoa que se vende melhor, que vende o peixe melhor, que se expressa melhor, que se valoriza mais e que está mais confiante. Em outras palavras, é aquela pessoa que está vibrando na lei da abundância, na lei da confiança, na lei da certeza de que o que é dela tá ali. E ela, claro que as pessoas ficam nervosas, e ficar nervoso para uma entrevista de emprego não é uma coisa ruim, porque significa, quando a gente fica ansioso e nervoso, desde que não seja assim em extremo nível, no nível muito alto, instiga a gente a se preparar. Esse medinho aí faz com que a gente tenha mais respeito, mais reverência à situação. A gente não trate com desleixo. Então ter aquele medinho, aquele frio na barriga é importante sim, porque isso estimula a gente a se preparar, a se apresentar de uma forma melhor. Mas a grande sacada, muito importante, a gente não exercita, a gente não se aprimora somente para aquela entrevista. A gente se melhora, a gente trabalha na nossa comunicação, nas nossas interações sociais todos os dias, a cada interação, a cada oportunidade, que quando isso se torna uma prática, essa é a nossa roupa, essa é a nossa energia, essa é a nossa vestimenta, e as pessoas nos reconhecem, aquela é a nossa marca, as pessoas vão falar da gente de acordo com o que a gente comunicou. Então, saber ouvir, fechar a boca, o que eu tô aprendendo ainda, fechar a boca e ouvir, né? Por isso que a gente tem uma boca e duas orelhas, 2 ouvidos, porque a gente tem que ouvir mais do que falar. Então ouça, examine as situações, num contexto social, por exemplo, né? Claro que na entrevista você vai ter que falar. Então observe, teste as águas primeiro, veja qual é o ambiente antes de você entrar no assunto querendo de cabeça, ou querendo mostrar sua opinião, ou tendo uma opinião e falando demais e ouvindo de menos. Então dê oportunidade para as pessoas se expressarem, para você examinar também, sentir a vibração, a energia. E quando você tem a oportunidade de falar, você escolhe as suas palavras, porque é aquela oportunidade de você se expressar e deixar sua marca. Claro que você não faz isso conscientemente o tempo inteiro, mas é um exercício. Quando a gente vai exercitando esse músculo, se torna um hábito, fica uma coisa natural. Então, quando a gente tem essa consciência de comunicarmos-nos adequadamente, efetivamente, eu tô numa roda de amigos e aí chega uma pessoa que eu não conheço e eu sou apresentada. Então, a minha interação, aquela pessoa vai decidir, o que não é legal, né? Mas todo mundo faz isso de alguma maneira. Na verdade, as pessoas fazem um julgamento, sim, pela primeira impressão. Claro que conscientemente a gente tenta não fazer, mas faz. Então, quando você tem essa oportunidade, cumprimente a pessoa, olhe nos olhos, diga alguma palavra de bem-vindo, né? Tipo, prazer em te conhecer, você quer sentar aqui, ou uma palavra que
traga essa afetividade. Afetividade não é o termo, é que mostre que você está presente naquele momento, que você percebeu, notou a presença dessa pessoa, que ela foi percebida, que ela foi notada, que ela está sendo apreciada e recebida com carinho. Isso não tem que ser excessivo. Como é que a gente faz isso? Um aperto de mão não é um aperto de mão assim, sem segurar a mão. Então você segura na mão firme, você olha nos olhos, você pergunta tudo bem com você e você espera para ouvir a resposta, porque a maioria das pessoas pergunta tá tudo bem e não espera a resposta. Quando você pratica isso no seu dia a dia, você vai estar sim mais preparado para essa interação social na hora de uma entrevista. Agora vamos supor sim que seja uma entrevista e você tem que se preparar para ir bem, para conseguir a vaga. Primeiro, gente, trate essa entrevista com respeito, com leveza, mas com respeito. Então, quando você se inscreve, eu não sei como é que fala em português, em inglês é aplica, né? You apply for a job. Quando você procura, você tá mandando CV ou aplicando, não sei como é que diz, para vários trabalhos, é difícil às vezes saber o que você aplicou para cada um. Mas quando você manda um CV, um currículo, para cada um você tem que personalizar um pouco. Quando você se apresenta, quando você escreve, você dá a demonstração que aquela carta, aquela interação, aquele currículo foi feito especificamente para aquela vaga, porque daí mostra o interesse naquele cargo. Você não está procurando um trabalho, você quer aquele trabalho. Claro que na realidade eu sei que você pode estar procurando por muitos, mas quando você quer aquele, o empregador nota isso. Aí, claro, você põe as palavras-chave ali, porque a pessoa vai só olhar, escanear ali o contexto e vai ser algumas palavras-chave que ela vai pegar. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Isso não sou eu que vou ensinar de como ser selecionado para entrevista. Mas quando você chega lá para entrevista, como é que você se dá bem? Primeiro você se apresenta bem, você se veste adequadamente. Se você está fazendo a entrevista online, remote, você considera o preparo físico, né, a apresentação física, exatamente como você consideraria se fosse em pessoa. Então você se arruma, você faz a sua maquiagem, se você é mulher, leve, né, de acordo com o cargo, mas leve, e você põe uma roupa adequada para uma situação formal, e você olha no olho, se for de casa, você arruma a câmera, você testa o equipamento antes para saber se o foco tá bom, se a luz tá boa, e para entrevista, faça uma seleção de possíveis perguntas que eles vão lhe perguntar. Antes de qualquer coisa, pesquisa sobre a empresa, sobre a companhia, sobre o empregador. Então veja que tipo de empresa que é, quantos funcionários tem, qual é o ramo, quais são as qualidades, os atributos, os pontos fortes, porque se eles te perguntarem também por que você quer trabalhar aqui, por que essa empresa, o que você acha que você pode oferecer para esse trabalho. Então isso tudo, todas essas possibilidades você pensa antes. Então você fazer uma pesquisa é imprescindível. Procura, se você não sabe o suficiente da empresa, procura no Google, saiba as informações, faça uma pesquisa, tome notas e pratique essas respostas, esse estudo. Faça uma lista de possíveis perguntas, de acordo com o ramo. Se acontecer essa situação, você faz o quê? E aí você seleciona um amigo, uma pessoa que tem experiência na sua área de trabalho, e isso é non-negotiable. Tem que fazer, gente. Se você quer o trabalho e você trata essa oportunidade com respeito, aumenta muitíssimo, eu não sei o percentual exato, as suas chances aumentam imensamente. Então você pede a um amigo que trabalhe naquela área para fazer um treinamento, né? Um mocking, como é que se diz? Um treinamento, um ensaio dessa entrevista. Passa as perguntas para ele ou pede para ele fazer mais perguntas e você faz como se fosse realmente uma entrevista e pede pro seu amigo te dar feedback. Mas agora vamos pensar, por exemplo, em perguntas como o que você tem para oferecer para esse trabalho. Aí você vai falar de qualidades que você tem com humildade, mas com segurança. Você vai falar a verdade, né? Obviamente. Mas você vai enaltecer as qualidades que você tem, que sejam relevantes. Não diga eu sou perfeccionista, porque perfeccionista não é uma qualidade boa. O perfeccionista é obcecado, se apega em detalhes, tem dificuldade para delegar, ele só quer fazer ele mesmo. Ele pode trabalhar bastante, mas ele muitas vezes não é um bom líder, porque ele tá ali muito obcecado com a perfeição e com
com coisas muito... Não é bom pra saúde da pessoa ser perfeccionista. Não pense que isso é uma qualidade, porque não é. Diga o que você tem de importante que seja relevante para aquele trabalho. E se você não tem experiência, veja o que tem na sua vida pessoal que possa valer a pena. Por exemplo, meu filho de 19 anos está procurando um trabalho agora, mas ele nunca teve um trabalho realmente formal. Ele trabalhou como entrega de Deliveroo, de comida, e ele estava na universidade. Então, a minha sugestão foi falar para ele, eu disse, quando você tem oportunidade na entrevista, você menciona características suas. Você sempre foi uma criança e um adolescente muito independente, então você pode dizer assim, por exemplo, no caso do meu filho, eu sei que eu sou muito determinado e organizado também para atingir as minhas metas, eu sou cuidadoso e metódico e trabalho duro quando eu tenho um objetivo, e eu sei disso porque eu juntei dinheiro por 1 ano para poder sair de casa e alugar uma casa com os meus amigos e morar independentemente. Então eu tenho foco, persistência e as pessoas me dizem que eu sou muito maduro. Então ele não tem uma experiência pessoal, mas ele usa uma qualidade dele na vida pessoal que pode ser aplicada, transferida para o meio profissional. E outro exemplo também que eu sugeri que ele desse, tipo na questão de ser responsável, de ser organizado, de ser confiável, é que ele tem um cachorro, ele tem uma cadelinha de 2 anos e ele tem ela desde os 17 anos. Então desde os 17 ele é o cuidador principal dessa cadelinha, que requer vários cuidados, ela tem que ser levada para caminhar, comida veterinária, tudo com ele. Então ele é responsável por ela. Então quando ele for questionado ou tiver a oportunidade de demonstrar atributos de responsabilidade, ele pode usar esse exemplo, entende? Então aproveita a oportunidade. Quando eu fiz a entrevista pro trabalho que eu tô agora, eu ensaiei, eu disse que eu tava fazendo um curso na área da psicologia. E aí a pessoa me corrigiu, né? O meu amigo me corrigiu, disse, não, você não tá fazendo um curso, você está fazendo um mestrado. Então, a comunicação, como você vende o seu produto, você se vende, porque você coloca preço, você tá se usando as palavras. E isso é uma ferramenta, assim, essencial pra vida, não é só pra uma entrevista de trabalho. Então, por isso que é super importante praticar com alguém, porque daí você já tem aquele discurso. E na realidade não é só pra entrevista de trabalho. Quando você vai ter uma conversa importante com o seu chefe, ou vai pedir um aumento, ou até no seu relacionamento amoroso, ao invés de fazer aquelas DR de 2 horas que não se decide nada, não se diz nada e causa mais confusão e frustração, seja pragmático, decida o que vale a pena conversar, seja coesivo, seja coerente, seja objetivo, vá ao ponto com clareza. E isso funciona bem quando você planeja essa conversa na sua cabeça, você sabe o que é importante, o que é relevante. Então, para entrevista é a mesma coisa. Para entrevista, para as interações sociais, para os relacionamentos, é tudo a mesma coisa. Use, desenvolva, e para isso a gente tem que praticar. A gente tem que se esforçar para se comunicar de uma maneira que faça refletir a nossa verdade, a nossa essência. E na realidade, gente, na entrevista, quando o entrevistador te selecionou, te chamou, ele já viu o seu currículo, ele já viu suas qualificações, ele já te escolheu, ele já leu ali quem era capacitado, quem tinha as qualificações para o cargo ou não. E se você foi chamado para entrevista é porque você tá no critério. Então, o que vai contar mesmo aí é a sua personalidade. Aí você tem que ser leve, você sorri, você mostra atributos da sua personalidade que sejam interessantes, que cativem. Então, você ficar extremamente nervoso vai fazer você reprimir isso. Então, faça o que tem que fazer para relaxar antes da entrevista. Tem um TED Talk, eu vou pedir pro Vitor colocar o link aqui, que é da Amy Cuddy, que é Fake Until You Make It, dá pra pôr a legenda em português. E ela super recomenda, assim, pra construir, pra melhorar a confiança, a autoconfiança, fazer as power poses, né? A pose da Mulher Maravilha, a pose do Super-Homem. E isso é tudo comprovado em pesquisa científica de que melhora realmente muito a sua segurança. Só que quando a gente se prepara, segundo a Amy Cuddy, quando a gente se prepara pra entrevista, quando a gente tá ali na sala de espera esperando, a gente tá ali com o corpo envergado no telefone e tentando não fazer contato, né, de olhar
com as outras pessoas. Na realidade, a gente tinha era que estar sentado com a coluna ereta, com uma postura clara, ou talvez lendo um livro interessante, se for a entrevista for presencial, ver um livro interessante também que talvez seja um ice-breaking, quebrador de gelo, não sei se fala assim em português, é um pretexto para começar uma conversa. Muitas vezes o entrevistador vai perguntar, o que você tá lendo? Então, claro, não vai com os 50 tons de cinza para entrevista, né? Vai com alguma coisa que faça você parecer uma pessoa interessante de conversar ou de ter como funcionário. E é isso aí importante, como eu disse, eles já vão ter escolhido você, porque eles já vão ter visto as suas qualificações no seu currículo, mas a sua personalidade, eles talvez pensem, será que eu quero trabalhar com essa pessoa? Será que eu quero dividir o escritório com essa pessoa? Será que essa pessoa é interessante? Será que ela é ética? Será que ela é legal? Entende? Então aí que você tem oportunidade. O que a Amy Cuddy recomenda é que você vá no banheiro e faça a power pose para se sentir mais confiante, ao invés de ficar ali, e mantenha essa coluna ereta, olho no olho, e aperto de mão firme, e planeje antes, pesquise muito profundamente sobre a empresa, e também uma pergunta que você tem que estar pronto para responder: o que você pode oferecer para essa companhia? Aí você vai dizer coisas que sejam relevantes. Eu sou um bom team player, não sei como é que fala isso. Eu trabalho bem em equipe, eu tenho compaixão, eu tenho iniciativa. Eu fiz uma entrevista há um tempo atrás, há bastante tempo, para uma vaga que depois eu consegui, mas eu não fui selecionada na primeira etapa. E aí o feedback que a pessoa me deu, o entrevistador me deu, foi que quando ele me perguntou isso, o que você tem para oferecer para essa vaga? Aí eu falei que eu tinha empatia e que eu era gentil, alguma coisa assim, uma bobagem assim bem fútil. Não é bem fútil, é muito importante, porém eu sou enfermeira. Ter empatia, ter compaixão é pré-requisito para ser enfermeira. Não é surpresa. Para ser enfermeira é isso que esperam de você. Então, o que eu tenho além de todo mundo? Alguma coisa que seja minha, que eu tenho que os outros talvez não tenham. E aí ele me disse o seguinte: você não mencionou que você fala 3 línguas. Eu falo espanhol, português e, claro, o inglês, que era o essencial para a vaga, né? Porque eu moro no Reino Unido, se você é a primeira vez que está passando aqui. Você não mencionou que você já tem experiência com cânulas e tirar sangue, porque enfermeiro aqui no Reino Unido, eles não passam cânula até eles se formarem como estudante, eles não usam cânula. E aí no Brasil não, né? Os enfermeiros já treinam e já saem fazendo. Mas aqui não, aqui a gente só começa a treinar quando já tá formado. Agora vai mudar. E então já ter essa experiência antes, porque eu não era recém-qualificada, é uma coisa que melhora, facilita o trabalho. E outra, na área que eu trabalhava, que eu trabalhava na época, tinha muito brasileiro e latino, e precisava olha o diferencial ter as 2 línguas mais populares que tem aqui. Os pacientes, eu trabalho em saúde sexual e HIV. Os pacientes, as línguas que mais são necessárias para ter intérprete é português e espanhol. E eu falo as 2 línguas. E eu não mencionei isso na entrevista. Eu mencionei na minha aplicação lá no meu formulário. Mas isso é essencial. Isso aí faz eu ser o meu empregadorismo, como é que se diz? O meu nível de ser empregada aumenta, as minhas chances aumentam imensamente, porque eu tenho esse diferencial. E depois disso eu me empenhei tanto em entrevistar bem, que eu pego até o trabalho que eu não quero, eu nem me inscrevo porque eu consigo, porque eu aprendi a me preparar. Então aprenda como exercício, não deixe para a última hora, aprenda no dia a dia a se comunicar, a se vender, esteja sempre bem arrumado. Eu nem tô muito bem arrumada hoje, né, pregando moral de cueca. Então esteja sempre bem arrumado, bem apresentado, interaja com as pessoas de uma maneira que você mostra que você tem a sua presença, que a pessoa tem a sua atenção. Quando ela fala com você, você tá ouvindo, você tá com contato no olho. Quando você pergunta como ela está, você tá esperando pela resposta. Gente, isso é um trabalho inacabado. A nossa linguagem reflete o que nós somos, e é daí que as pessoas vão construir uma imagem de nós. E eles vão lembrar disso, porque a gente vai fazer com que eles se sintam de uma forma ou de outra, ouvidos, respeitados, bem. A gente vibra na energia. Muito obrigada por assistir. Esse ficou meio longo. Obrigada pela paciência, pela companhia, e um super beijo. Até a próxima.